Boa tarde, meninos e meninas. Hoje na nossa aula, a gente vai fazer a correção do livro página 71, questão 1, 2 e 3. Essa atividade foi passada na aula de ontem, aula gravada, que antes de eu começar aqui a gravar nossa aula, eu já perguntei quem tinha feito e quem não tinha, né? Então, aqui a gente já sabe mais ou menos quem realizou a atividade e quem não realizou. Vou fazer um breve comentário sobre a aula de ontem, mas quem não assistiu precisa assistir, porque o que eu vou falar não é todo o assunto, eu vou só comentar sobre ele. Precisam assistir porque no conteúdo de ontem a gente começou o nosso assunto do mês de abril, assunto do TD que vocês vão receber, só lembrando que a partir de amanhã pegar o TD de abril na escola. Quem ainda não entregou o TD de março, tem até sexta-feira. Não esqueçam esses prazos. Fiquem atentos. Tia, eu já avisei pro meu pai para ele ir. Tia, eu já avisei minha mãe. Avisa de novo, tá bom? Fiquem lembrando, entregar o TD até sexta-feira. Entregar o de março e receber o de abril. Quem já entregou, vai só receber o de abril, certo? Então, para a gente começar com a explicação do que... O de abril é para entregar quando? Mulher, o TD de abril, tu ainda nem recebeu, tu já tá perguntando quando é para entregar, Isabela? Não, eu recebi sim de abril. Recebeu? Sim, recebi? Tem certeza? Sim. Tá Até bom. entreguei de março do tempo. Tá certo. Bora lá. Bora pra chamada. Amanda, Presente. Arthur, Presente. Davi, Gabriel Santiago, Presente. Isabelle, Presente. Caroline, Laline, Luiz Gustavo, Presente. Maria Eduarda, Richardson Mendonça, Richardson Rabelo, Ruth. Olha, a nossa aula de hoje está sortida, né? Só a ausência da Carol. Mas vamos lá. Então, recapitulando um pouco sobre o que vocês viram na aula de ontem, quem assistiu. Está falando sobre a questão das expansões marítimas, onde ela se iniciou no continente europeu através de dois países, Portugal e Espanha. Então, os dois países relacionados com a expansão marítima, Portugal e Espanha, o que foi que eles fizeram, né? Eles fizeram navegações saindo da Europa com destino às Índias para comprar especiarias. Que tipo de especiarias? Noz moscada, pimenta do reino, cravo e canela, mostarda e tecidos e porcelanas. Levar de volta para a Europa para comercializar nas feiras. Então, dentro dessa situação, Portugal foi o primeiro país a fazer essas navegações, ou seja, foi o pioneiro. E por quê? Porque Portugal tinha um conhecimento náutico. Mas, professor, o que é isso? O que é um conhecimento náutico? É o estudo dos mapas, é o estudo das cartas que eles analisavam o deslocamento dentro do território, onde eram as partes mais perigosas, de que forma eles poderiam contornar esses caminhos. Tinha a questão deles terem o conhecimento do uso da bússola, o conhecimento dos astros. Quando eu falo os astros, utilizar durante a noite o Cruzeiro do Sul como um ponto de informação, saber que ao olhar para o céu e encontrar as estrelas em forma de uma cruz, ali estava a parte sul, que durante o dia o sol ao nascer era o lado leste, o sol a se pôr era o lado oeste. E para saber aproximadamente se estava meio-dia ou se estava passando um pouco disso, o que era que eles faziam? Olhavam para o céu, ou seja, colocavam a vista para cima. Então, se o sol colocou os olhos para cima, o sol estivesse na posição da sua visão, para eles naquele momento estava associado ao meio-dia. Então, eles tinham esse conhecimento. Dentro desse conhecimento, eles faziam parceria com os ingleses, porque eles fizeram essa parceria
Portugal não tinha grandes condições financeiras, mas tinha esse estudo náutico, tinha esse conhecimento. Já a Inglaterra tinha boas condições financeiras, mas não tinha esse conhecimento. Então, ela financiou essas navegações portuguesas. O que é financiar? Emprestar, ser parceiros. Então, dentro desse processo de Portugal sair nas caravelas da Europa e ir para as Índias e tudo que comprava lá, trazia de volta para a Europa e comercializava, nesse ponto, a Inglaterra também lucrava junto com Portugal. E aí, nessas navegações, quando esses produtos chegavam na Europa, que era o que os portugueses faziam, eles entravam em contato com os ingleses e aquele produto que era vendido era distribuído, era arrecadado, o dinheiro distribuído para as duas monarquias, para os dois reinos. Por quê? Porque eles eram parceiros comerciais. E aí, durante essas navegações, tanto as caravelas portuguesas como as espanholas, elas sofriam ataques de piratas. Só que para não serem punidos, quando eu digo punidos, eles não receberam punições da monarquia portuguesa e da monarquia espanhola, o que era que eles faziam? Eles começaram a criar as lendas que a gente escuta até hoje. A lenda e as histórias da serpente marítima, a serpente marinha, que na realidade ela nunca existiu. Essa serpente nunca existiu, nunca foi comprovado sua existência. Então, o que foi comprovado com o tempo foi uma história contada, uma lenda. Por que que eles criaram essa história? Olha só a questão de sobrevivência. Se os seus navios estavam sendo atacados por navios piratas, quem eram esses navios piratas? Eram grupos de comerciantes ingleses, ladrões, vamos dizer assim também, que eles atacavam os navios para roubar ou as especiarias, ou seja, ou roubar os produtos ou roubar as moedas. Porque naquele tempo não tinha banco. Vou depositar o dinheiro no banco e quando eu chegar lá na Índia, eu vou lá no banco e saco o dinheiro. Não. Naquele tempo, eles transportavam dentro das caravelas os baús cheios de moedas de ouro. Por isso que tinha esses ataques de navios piratas. Então, eles esperavam duas formas de atacar. Ou eles atacavam quando os navios estivessem indo para a Índia e roubavam as moedas de ouro, ou eles atacavam quando esses navios estivessem voltando da Índia com os produtos, com as especiarias, com os tecidos, com as porcelanas, e roubar esses produtos e vender nas feiras. Por quê? Não tinha documento de comprovação naquele tempo, não existia isso. Então, tinha esses dois ataques. Para que eles não fossem punidos pela corte, que era que os navios que tinham sido atacados falavam que durante a travessia, contornando o continente africano, que é a parte onde tinha o maior perigo com relação a condições climáticas, porque tinham icebergs, que era próximo aqui da Antártica, tinha os icebergs, tinha o encontro do Oceano Atlântico com o Oceano Índico, então tinha os redemoinhos, o mar ficava mais agitado. Ocorria a mudança climática do quente para o frio, então tinha as tempestades, tinham as chuvas. Então, eles começaram a criar essa história de que foram atacados por serpentes marítimas ao contornar o continente africano. Só que não tinham essas serpentes, eram os piratas. Então, quando eles retornavam com o navio, as caravelas, vamos dizer assim, parte delas danificada, sem a mercadoria, sem o dinheiro, ou seja, sem nada. Alguns tripulantes haviam sido mortos nesse combate com os piratas. Quando eles retornavam, eles diziam que para a monarquia, tanto de Portugal como da Espanha, que haviam sido atacados por uma serpente. Dessa forma, o rei e a rainha de Portugal e da Espanha, mas principalmente de Portugal, não punia. Então, eles continuavam livres, porque se eles fossem punidos, se eles contassem a verdade, ou eles iriam ser escravizados a vida toda, ou seja, trabalhar até pagar tudo que foi perdido. Eles poderiam ser condenados à forca ou esquartejados. Eles poderiam ser envenenados ou poderiam até mesmo ficar presos pro resto da sua vida. Então, essa história foi criada por eles por uma questão de sobrevivência. E durante esse período de navegações da Europa para a Índia, tendo esses problemas
da questão climática, não era nem os problemas dos ataques piratas, era mais o problema climático, os naufrágios. O que foi que Portugal e Espanha fizeram nesse período? Começaram a procurar novas rotas, novos caminhos. Procurar novos caminhos por quê? Qual é a pergunta do Richardson? Por que os escravizados não fogem? Ia fugir para onde, meu filho? Eles iam fugir para onde? Não tinha para onde fugir. O território era controlado pela monarquia. E nesse período aqui não eram escravos, não. Eram os camponeses, eram soldados, eram pessoas que trabalhavam para a corte portuguesa. Não eram escravos, certo? Esse período aqui não tinha escravos, não, tá? Os escravos que você pode estar... Isabelle, por favor. Os escravos que você pode estar associando eram aquelas pessoas que tinham dívidas e, como não tinham como pagar as dívidas, eram considerados escravos do rei. Ou seja, até pagar o que ele estava devendo, ele ia trabalhar para o rei. É esse ponto que você está perguntando, Richardson? E aí? Richardson? Era dos escravos mesmo, né? Que você estava relacionando? Os negros. Sim. Mas, Tia. Oi. A tia já deu aula sobre isso? Eu já dei aula sobre isso? Sobre a expansão marítima? Sim. Ontem. Sim. E eu mencionei também em outros conteúdos que a gente estudou que eu voltei um pouco à história. Mas esse conteúdo especificamente a gente está estudando só ele agora, que é a expansão marítima. Então, Richardson, para você compreender, naquele período não tinha os escravos negros, não tinha. Os escravos que tinham eram aqueles que não pagavam os impostos, eram aqueles que tinham alguma dívida com a monarquia, eles eram presos e ficavam trabalhando para o rei até pagar sua dívida. Aí eram considerados escravos, porque eles não recebiam nada pelo seu trabalho. Mas realmente escravo, como os negros, como a gente teve aqui no Brasil, não era nesse período, tá? Isso é bem um pouco mais à frente. Então, recapitulando, essa questão de enganar a monarquia para que eles não fossem punidos existiu por muito tempo, a história das serpentes marítimas. E aí vem as novas rotas para evitar exatamente os naufrágios lá no contorno do continente africano, na parte sul, especificamente no Cabo da Boa Esperança. Dessas novas rotas, Portugal e Espanha descobriram um novo território, o continente americano, que na visão deles era um território totalmente desconhecido, eles não sabiam dessa existência. Por isso que, a partir do momento que eles descobriram a América, passou a ser chamado de Novo Mundo, e o continente europeu passou a ser conhecido como Velho Mundo. Então, Portugal e Espanha começaram a fazer essas rotas comerciais. Espanha teve o maior domínio sobre o continente americano, explorou mais territórios, e Portugal especificamente explorou o território do Brasil. Como foi que eles chegaram aqui? Eles desembarcaram especificamente na capital da Bahia, Salvador, em 1500. Ao desembarcar nas nossas terras, eles achavam que haviam chegado às Índias, por isso que deram o nome dos nossos primeiros habitantes, os habitantes que já habitavam o nosso território, os ameríndios, deram o nome de índios. Só que esses povos, eles entravam em uma outra nomenclatura, que aí com o passar do tempo, com a história a gente foi descobrindo, que eram os povos pré-colombianos, como a gente chama, os ameríndios, que eram os astecas, os maias e os incas. Astecas localizados na América do Norte, os maias na América Central e os incas na América do Sul. Aí vem o seguinte questionamento que a gente faz muito. Se o Brasil não tivesse sido colonizado naquele momento descoberto pelos portugueses e eles não tivessem dado esse nome para os habitantes de índios, a gente poderia dizer que dentro da nossa história do Brasil, os nossos primeiros habitantes poderiam ter sido os incas? Sim. Por quê? Porque vem dentro do processo de evolução, de deslocamento dentro do território. Então, quando os portugueses chegaram às nossas terras, o que foi que eles fizeram? Encontraram aqueles povos pelados, ou seja, nus, com o corpo pintado,
que não falava a sua língua, não conseguia se comunicar. Então, eles perceberam que não eram as Índias e que eles teriam que ser pacíficos, porque eles não sabiam como aquele povo iria lhe receber. Eles não sabiam o contingente, a quantidade de pessoas que podia ter dentro daquele território. Então, eles começaram a oferecer objetos. Esses objetos que para eles não tinha mais, vamos dizer assim, eles não utilizavam mais, porque estavam quebrados. Que objetos foram esses? Arma de fogo, revólver, que não funcionava mais, estava quebrado, não tinha mais como utilizar. Espelhos rachados, pentes com os dentes quebrados, ou seja, que já estava desgastado para eles, que já eram considerados coisas velhas. Começaram a oferecer isso para os índios. Os índios, vindo aquilo estranho, mas que para eles analisaram como um presente, receberam e acolheram esses povos. Tia, se Portugal não tivesse descobrido o Brasil, mas se fosse a Espanha, a gente falaria hoje o espanhol? Sim, a gente falaria hoje o espanhol. Chego já nessa questão, nessa pergunta do Gustavo, tá? Falo já sobre essa, deixa eu só concluir aqui. Então, eles começaram a ser pacíficos, amigáveis, falando, tratando bem. Quando eles perceberam que os índios já estavam em suas mãos, que eles tinham domínio, foi o que eles fizeram? Exploraram a mão de obra indígena para a extração do pau-brasil, a madeira, em todo o litoral brasileiro. A gente já viu esse assunto, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Para que os índios falassem o português e aprendessem uma nova religião, porque até então eles falavam o tupi, que foi o que os portugueses fizeram, foi o que o rei de Portugal determinou, envia a Companhia de Jesus para o Brasil. Lembra lá do assunto da Contra-Reforma? Companhia de Jesus que foi criada para propagar a religião católica pelos continentes. Lembram dessa parte? E aí? Gente. Pronto. Então, o que foi que Portugal fez? Portugal era assim, ó, com a Igreja Católica, era aliado com a Igreja para retomar o poder dentro da Europa, religioso. Então, Portugal mandou, o rei de Portugal, a Companhia de Jesus para o nosso território, com os padres jesuítas, onde eles, ao chegar aqui, tinham 2 objetivos. Catequizar os índios, que era ensinar a religião católica, e ensinar a língua portuguesa. Quando os índios começaram a falar a língua portuguesa, começaram a se comunicar, foram percebendo que eles estavam sendo massacrados, explorados, então se rebelaram contra os portugueses. Houve um conflito entre eles e os índios, muitos dos índios acabaram morrendo, tendo assim um processo de genocídio. Mas daqui em diante já é outro assunto. A gente vai chegar até aqui, que é relacionado com a expansão marítima europeia. Para responder a pergunta do Gustavo, vou repetir a pergunta. Tia, se Portugal não tivesse descoberto o Brasil, a Espanha tivesse conquistado nossas terras, a gente iria falar o espanhol? Sim. Aí, para entender, ó. Tia, a gente fala o português porque a gente teve a cultura dos índios? Não. A gente fala português porque a gente foi colonizado pelos portugueses, certo? Tia, a gente só fala português porque é a mistura da língua portuguesa e dos indígenas? Não. Antes de eu ir para a questão da Espanha, Gustavo, rapidinho, só explicar aqui do português para os meninos. A gente fala o português, nossa língua oficial é o português, porque fomos colonizados pelos portugueses. Os índios, eles falavam tupi. Eles foram obrigados a entender, a estudar a língua portuguesa. Então, os índios falam português hoje porque o rei de Portugal enviou para o nosso país a Companhia de Jesus, que foram os padres jesuítas que tinham esse objetivo. O nosso português é diferente do português de Portugal, porque a gente tem a junção da nossa língua portuguesa com a língua indígena. Então, o nosso tom, o som do nosso português, ele se torna diferente por isso. Porque uniu a linguagem tupi com a linguagem portuguesa. Aí a gente tem esse som. Mas se fosse falado só o português de Portugal,
a gente falaria daquela forma, se não tivesse uns indígenas. Se eles tivessem chegado nas nossas terras e tivessem colonizados, explorados e trouxessem o povo de lá para cá, aí a gente iria falar o português dele. Mas como os índios que estavam aqui falavam o tupi, tiveram que aprender uma nova língua, então o som ele foi modificado. Por isso que o nosso português é diferente do português de Portugal, certo? Porque o nosso som foi modificado por conta dos índios. Mas o nosso português não sofre influência totalmente indígena, não. A gente fala português porque foi colonizado pelos portugueses. Mas o nosso som, o tom do nosso português é diferente porque os índios tiveram que aprender o português. Então, ficou um novo som para eles, certo? A pronúncia acaba sendo diferente da que eles costumam falar. E o significado das palavras, temos algumas palavras com significados deles lá é diferente do nosso. Mas aí a gente vai entrar no assunto que não é da nossa aula de hoje. Esse assunto a gente pode ver mais à frente, quando a gente for estudar só a expansão portuguesa. Porque vamos ter. Hoje a gente está fazendo a introdução, entendendo como foi que aconteceu. Vamos ter mais à frente uma aula só da expansão marítima portuguesa. A gente vai entender bem direitinho a questão do Brasil, Portugal. E vamos ter a expansão marítima espanhola, certo? Então, após esses meus espirrozinhos, vamos lá. E para concluir, eu vou só explicar a questão do Gustavo, para a gente ir para a atividade. Questão do Gustavo. Se a gente tivesse sido colonizado pelos espanhóis, iríamos falar o espanhol? Sim, iríamos falar o espanhol. Nossa característica física não seria essa, seria outra. Não iríamos ser tão baixos, iríamos ser mais altos. Não iria ter tantos morenos, iria ser mais loiros, ruivos, olho verde, olho castanho. A nossa miscigenação ia ser totalmente diferente. Por quê? Porque os portugueses são diferentes dos espanhóis, as características físicas. E se os espanhóis tivessem feito a mesma coisa que os portugueses fizeram, explorar os índios e depois trazer os escravos para cá, a nossa miscigenação, hoje falando, pode ser vista diferente, estranha. Mas a gente já está acostumado porque era coisa que a gente ia ver diariamente. Mas a nossa população poderia hoje ser de que forma? Presta atenção. Eu já falei isso na sala de aula para vocês. Poderia ser, altos, moreno, olho verde, cabelo louro, ruivo, branco, cabelo preto, liso, olho verde, moreno, cabelo cacheado, ruivo. Então, a gente analisando assim é difícil de compreender, a gente pode achar estranho, mas iríamos estar acostumados com a fisionomia das pessoas, tá bom? A gente vai agora para a atividade, página 71. Bora lá, peguem aí o livro. As dúvidas de vocês, bora lá. Deixa eu voltar aqui para o começo. Hoje o falou que se não fosse Portugal, a gente ia morar no mato como os índios? Não, a população ia ser desenvolvida da mesma forma. O que ia mudar era a nossa característica física, o que ia mudar era a nossa forma de falar. Por exemplo, até o nosso espanhol ia ser diferente do espanhol da Espanha. Por quê? Por conta dos índios. Então, o espanhol ia sofrer uma modificação no som, do mesmo jeito que o português sofreu, por conta dos índios, certo? Aí a pergunta que nós temos... E essa modificação... Oi? Oi? Gustavo? Bora essa modificação aí da pronúncia seria para qualquer país que descobrisse ele? Sim, porque já tinham os índios aqui no Brasil. Então, eles já falavam uma língua. Eles já tinham uma pronúncia. Eles tiveram que se adaptar a uma nova pronúncia. Aí, o som ele foi modificado. Do mesmo jeito da gente. Quando a gente vai para a Inglaterra, para os Estados Unidos, e a gente vai falar o inglês. O nosso inglês é diferente do inglês deles. Por quê? O som que eu estou falando. O som, o sotaque, né? Vamos dizer assim. Porque
Porque eles foram um processo de miscigenação, de colonização. E a gente já fala uma língua, tá apenas modificando para poder se comunicar com eles. Então, o nosso som já é um, o som deles é outro. Vários estados do Brasil, várias capitais, tem pessoas que falam a linguagem diferente. Por exemplo, aqui a gente fala é, lá no sul eles falam e, aqui a gente fala ó, lá no sul eles falam o. Então, muda a pronúncia pela questão do quê? A questão cultural, tá bom? Mas as palavras quase iguais, só muda o som, a pronúncia certa. Aí mais a do Gustavo. Mas com a miscigenação com os índios, a pronúncia também mudaria? A pronúncia também mudaria, independente de ser qual país que colonizasse o nosso território. Iria mudar a pronúncia do mesmo... A pronúncia não, iria mudar o tom, o som. A Isabela quer saber que horas a aula vai acabar. Gente, eu não vou falar, porque isso aí é toda aula a Isabela pergunta. Vocês sabem um tempo da aula. Gente, pessoal, Favor, né? tia, Oi. a aula tem 1 hora de duração, nada mais, nada menos. Então, para que perguntar? Exato. Nossa aula pode ser até 1 hora. Não pode ultrapassar, mas pode ser até 1 hora, tá? Tia, se os espanhóis tivessem colonizado primeiro, com a mistura da língua indígena, teriam um espanhol com pronúncia diferente? Seria tipo português de Portugal e português de Brasil? Sim, Davi. Seria. Seriam pronúncias diferentes. Seria o espanhol, se tivesse sido colonizado pelos espanhóis. Ia ser o espanhol do Brasil e o espanhol da Espanha. Pronúncias diferentes, certo? Do mesmo jeito do inglês, para vocês compreenderem. O inglês dos Estados Unidos é diferente do inglês da Inglaterra. Por quê? Porque os Estados Unidos foi colonizado pelos ingleses lá da Europa, pela Inglaterra. Então, o inglês deles, o som é diferente. Depois vocês dão uma pesquisada para ver isso aí, viu? Tia, se não fosse Portugal, a gente ia viver no mato até... Não ia viver, ia estar do mesmo jeito ou até melhor, porque a Espanha tinha mais dinheiro do que Portugal. A Espanha era mais rica. Posso mandar hoje? Atividade pode mandar, não tem problema. Tia, quando acabar a aula é para mandar a tarefa na mesma pasta que tem lá o assunto de hoje, certo? Nem presta... Não, aí ela é coisa, nem presta atenção e só fica perguntando quando vai acabar. Ô, Santiago, pelo amor de Deus, rapaz, faz isso comigo não. Dando carão nela por mim, é. Ruth também queria saber, Maria. Saber o quê, Maria? Qual foi a pergunta da Maria? Maria, qual foi a pergunta? Maria? Foi essa que eu mandei no chat. Ah, da atividade, né? Pronto. Manda lá na pasta. Bora lá. Vocês têm até que data para entregar? Vá olhar lá no Class, deixe de preguiça. Senhor Richardson Rabelo. Vamos lá para as questões. Página 71. Nós temos o texto. Eu vou ler o texto, certo? Eu tô só no soletrando. Eu? Por quê? Ah, tá. Tanta pergunta, né? Bora lá. Prestem atenção no texto para poder responder as questões. As caravelas, símbolo de uma era. Desenvolvidas pelos portugueses no final da Idade Média, as caravelas utilizavam um conjunto de velas triangulares que lhes permitiam navegar a bolina. O que é navegar a bolina? É zigue-zagueando, ou seja, cortando o percurso pelos mares, com o vento incidiando sobre a lateral da embarcação. Dessa maneira, os navegadores puderam executar manobras mais ágeis e rápidas e navegar cada vez mais longe da costa. Quando a gente fala navegar cada vez mais longe da costa, é ir mais distante do litoral, ou seja, ir mar adentro, como a gente pode dizer. Aperfeiçoadas ao longo do século XV e século XVI, as caravelas permitiram que os navegadores europeus, tanto Portugal como Espanha, cruzassem os oceanos e atingissem o sul da África, que era onde eles contornavam para chegar às Índias, e também a América por conta das novas rotas comerciais. Então, esses foram os 3 continentes, que fizeram parte das expansões marítimas. Quais foram? O continente africano, o sul, que era contornado lá no Cabo da Boa Esperança para chegar às Índias, no continente asiático. E o continente americano, que foi descoberto por conta das novas rotas comerciais, novas rotas marítimas.
Com base nisso, vamos para nossas 3 questões. Primeira questão fala o seguinte: quais foram as vantagens da caravela desenvolvida pelos portugueses em relação às embarcações que já existiam? Primeira questão quer saber por que as caravelas foram importantes para as navegações. E aí? Bora lá, Gustavo, qual foi a resposta? Peraí, Ruth, eu leio já tudo, deixa o Gustavo falar dele. Vai lá, Gustavo. Gustavo? Peraí, tia. Peraí. Pois enquanto eu estou esperando você aí, eu vou ler a resposta da Ruth, tá? A Ruth colocou o seguinte: permitiu que os navegadores pudessem executar manobras mais ágeis e rápidas e navegar cada vez mais longe pelas costas. Foi a partezinha do primeiro parágrafo que a gente leu, as 2 últimas linhas, né? Resposta para quem não fez. Quem colocou essa resposta, ó, está certo, está de parabéns. Para quem não fez, coloquem aí. Praticamente resumindo o que a Ruth colocou e o que os outros também colocaram, né? Ajudou nas manobras mais ágeis e rápidas. Tem aqui, ó, nos comentários da Ruth. Ajudou nas manobras mais rápidas e ágeis. Tia, Oi. se não é botar a mesma resposta, aí todo mundo assim vai ficar tudo atrapalhado. Aí a senhora vai pensar que nós estamos coisando. Não, que depois, Nós quando estamos você me pegando. enviar, depois que você me enviar a foto, eu vejo a sua resposta. Vejo se foi o que realmente vocês disseram. Eu leio a resposta de vocês, viu? Quem pensa que eu não leio, ó, tá muito enganado. Leio. Então, bora lá. Lê não, tia. Fala Leio, não, sim. tia, pra ninguém Manobras mais saber. ágeis e rápidas e ajudou a afastar da costa. Manobras mais rápidas e ágeis e ajudou a se afastar da costa. Segunda questão. Quem vai me responder a segunda é o Arthur. Quais dificuldades e perigos você imagina que os navegadores europeus enfrentaram a cruzar os oceanos das embarcações das caravelas? Arthur que vai me responder. Bora lá, Arthur. Resposta da segunda. Arthur? Eu não achei essa. Tu não achou? Eu expliquei no decorrer da aula. E eu tanto expliquei na aula de hoje, como também teve na aula de ontem. Não assistiu não, Arthur, a aula de ontem? Não. E prestou atenção no que eu falei na aula de hoje? Não, né? Bora lá, ver aqui a resposta que muita gente, ó, já colocou várias respostas aqui. Meu povo, não tem desculpa não, viu? Bora lá. Deixa eu ler aqui a resposta que vocês colocaram. O Gabriel Santiago colocou assim: as vantagens foram que a caravela era mais ágil e mais rápida, que ele permitia navegar a bolina e se distanciar cada vez mais das costas. Essa é a resposta da primeira ou da segunda, Santiago? Tia, ele falou que era da primeira. Ah, da primeira tá certo, viu sua resposta? Aí a resposta da segunda, vamos lá. Ciclones climáticos e ataques piratas que a Laline colocou, está certo. Então, a resposta da segunda, quais foram as dificuldades que eles encontraram? Ó, olha só, os ataques piratas eram uma grande dificuldade, porque eles tinham que guerrear em alto mar, caravelas contra caravelas, os canhões com as bolinhas bem maneirinhas, né, vamos dizer assim. Então, ó, ataques piratas, icebergs, lá no contorno da África, próximo já do continente antártico, os ciclones, tempestades, redemoinhos. Então, esses eram os problemas, as dificuldades e os perigos que eles encontravam. Mais uma vez, ataques piratas, ciclones, tempestades, icebergs, certo? Terceira questão. Na sua opinião, qual meio de transporte pode ser considerado um símbolo de nossa época? E quais as suas vantagens e desvantagens? Essa terceira questão, ela está perguntando da nossa época. Se é da nossa época, é nos dias atuais. Então, nos dias atuais, qual o meio de transporte considerado para vocês mais importante? E aí? Carro.
Laline colocou o carro. Alguém discorda? Tem um outro meio de transporte que acha que ele é considerado o símbolo da nossa época. Tia, carro, moto, navio, depende muito da data de lançamento e o modelo. Os modelos antigos são diferentes dos novos, diferentes Carro, também como a navio, data de lançamento. avião. Isso, então carro, navio, barco, avião. E esse ponto que você colocou, Richardson, é bem importante. Depende da época que ele foi criado. Por quê? Mesmo falando da nossa época, a nossa época é desde a Revolução Industrial até os dias de hoje. Ó. Passou lá por período de escravidão, passou pelo ciclo do ouro, passou pelo período do café. Então, foram vários pontos que fizeram parte. Então, nós temos o carro, é considerado, sim, um ponto importante. Através da sua evolução, hoje, ele é um benefício da nossa vida, sim, mas também tem as desvantagens. Olha as desvantagens. Ter que colocar gasolina diariamente, ou de 2 em 2 dias, dependendo do seu deslocamento. Tem Poluição. que fazer a manutenção do carro. Tem a poluição ambiental, as fumaças, se você não fizer a manutenção do carro, trocar o óleo. Essa fumaça que sai pelo escapamento do carro, né? Ela prejudica o meio ambiente. Vamos lá para o avião. O avião ajuda, a vantagem, o deslocamento de um país para o outro em pouco tempo. Mas as desvantagens, aí entra uma desvantagem natural. Que desvantagem é essa? Se um pássaro entrar no motor do avião, o que é que vai acontecer com o avião? Vai cair. Vai danificar, ó. Professor, mas entrou só em um motor, só em uma turbina. Consegue ficar no ar, consegue. Agora, se entrou nos dois, não tem como. A turbina para total. Então, tem essa questão ambiental. Tem a questão do diesel, né, que os meninos falaram de manhã. O diesel, a gasolina do avião. Sim, mas exatamente os aviões hoje, pela modernização, eles conseguem calcular até onde o avião pode ir. Por isso que tem as conexões para reabastecer. O acidente da Chapecoense, que o Santiago está colocando, ali entra a questão da falta de combustível, mas aquela empresa, ela era uma empresa que não tinha fiscalização, ela era uma empresa que agia de forma ilegal. O piloto, ele não tinha preparação, ou seja, ele não tinha todos os cursos apropriados para ser o piloto de avião. Teve a questão climática, então ali foi uma junção de várias coisas, certo? Combustível do avião, gasolina ou diesel, dependendo do tamanho do avião, certo? Então, essas foram as nossas 3 questões da aula de hoje. Quem já enviou, não precisa enviar novamente. Quem não enviou... Tia. Oi. Tia. Oi. A senhora conseguiu ler certinho as questões que eu mandei para a senhora? Um pouquinho, mas deu para entender. Certo? Deu para entender, tá bom? Quando for enviar, tenta não embaçar tanto. Se for responder de lápis, não responde muito claro, porque quando tira foto, aí às vezes não dá para ver. Então, tenha atenção já com isso, tá bom? Quem já enviou, não precisa enviar novamente. Vou corrigir do jeito que está lá. E aí, se você errou, você faz a correção no seu caderno, sem problema. Quem não enviou, precisa enviar, porque tem a pontuação. Pontuação da prova global iniciou ontem. Então, de ontem para frente, é a pontuação da global. O que ficou para trás, ficou. Quem enviou, enviou. Quem não enviou, não envia mais. Agora, é só dessa semana para frente, certo? Pode enviar hoje? Pode. Olha o prazo de... Deixa eu botar aqui. Peraí. É porque... Rapidinho, 3 alunos já enviaram a atividade. Não precisa enviar novamente. Prazo de entrega até a próxima semana. Mas se eu já fiz a correção hoje, você já aproveita para copiar as perguntas. Não é só resposta, perguntas e respostas. E vocês têm até o dia 13 para entregar. A gente fez a correção da atividade hoje, então espero que não tenha nenhum erro quando eu for ler. Tirando os que já enviaram, que aí fez a correção no caderno. Não tem problema, certo? Alguma dúvida? Dúvidas? Não. Não, pois
A gente vai Não. encerrando a nossa aula por aqui. Não esqueçam de entregar o TD na escola até sexta-feira. E não esqueça de enviar a atividade. Certo? Tudo dominado, então? Tudo tranquilo? Tudo, tia. Tchau. Tudo, pois uma boa tarde a todos e tchau. Adiós. Melhoras. Melhoras, Tchau. tia.